como se nada fosse suficiente. É como se o vazio dentro de nós tendesse a crescer todo o tempo. E a única coisa que nos faz acordar todos os dias é esse sentimento de fé, de que a situação vai mudar, do que estava quebrado vai ser consertado. Daquilo que um dia foi destruído tem conserto. Nós cremos na mudança, nós cremos no crescimento. Nós cremos que hoje Deus preparou uma noite de resposta. Nós cremos que Deus preparou uma noite de honra. Cremos que Deus preparou uma noite de cura. Cremos que Deus preparou uma noite de libertação. Foi por isso que você saiu de casa. Foi por isso que você vestiu a sua melhor roupa. Foi por isso que você saiu mais cedo do trabalho. Para que pela fé você alcançasse o seu objetivo aqui essa noite. Eu quero falar de um homem do qual a Bíblia atribui a ele a paternidade da fé. Eu preguei inúmeras vezes sobre ele, e cada vez que eu prego, o Senhor me dá uma visão diferente. Já preguei sobre Abraão, um homem que obedeceu a Deus. Já preguei sobre Abraão, um homem que teve coragem de entregar o seu próprio filho em obediência. Mas eu quero pregar sobre Abraão, o crente. Quando Deus se revela para Abraão, Abraão era um homem frustrado. Por quê? Ele já não era mais um menino. Ele tinha 75 anos de idade. Morava com seu pai. Havia perdido o irmão do meio. Adotou o sobrinho, que era órfão de pai, e tratava ele como um amigo ou um irmão mais chegado. Ló e Abraão passaram muito tempo juntos. Abraão aprendeu muito com Ló e Ló aprendeu muito com Abraão. O pai de Abraão, Terá, era um homem idólatra. E no tempo em que Abraão viveu, o politeísmo, que é a adoração a vários deuses, era predominante naquela terra. Não havia se falado de um Deus que não tem rosto. Não havia se falado de um Deus que tudo pode, um Deus invisível. Mas agora, Deus vai se apresentar a Abraão no capítulo 12. E vai fazer a Abraão algumas promessas. Deus vai se revelar para ele. E vai apontar para ele um destino. Mas para que o destino fosse cumprido, era necessário ele honrar o princípio, que era a obediência. Entenda que naquele tempo, o patriarcado era muito forte. O pai deixava toda a sua herança ao filho mais velho. Estava sobre o peso do filho mais velho carregar não só o nome do pai, mas a continuidade da sua linhagem. Só que Abraão tinha um problema. Ele era o filho mais velho. Só que ele não tinha filhos. O texto diz que a sua esposa não podia gerar. Abraão, todos os dias, ele tinha uma frustração dentro de si. Porque ele tinha o peso de dar continuidade à sua família, os negócios do seu pai. Só que ele não podia ter uma família. A sua esposa era estéril. Abraão agora é um homem frustrado. Entenda uma coisa, Deus sempre vai se revelar no meio da nossa frustração. Deus sempre vai aparecer no momento da nossa necessidade. Primeira coisa que Deus fala para Abraão: sai. Para viver um novo, é preciso sair do velho. Para viver o que Deus tem para você e para mim, é necessário não só crer, mas dar o primeiro passo. Sair dessa zona de conforto, seja ela as crises existenciais, seja ela a depressão, seja ela um medo de crescer, porque até crescer dá medo. Abraão escuta a voz de Deus aqui no capítulo 12. Deus faz para ele algumas promessas. Deus disse que ele seria pai de uma grande nação, que abençoaria todos que o abençoassem, amaldiçoaria todos que o amaldiçoassem, e que todas as nações da terra seriam benditas nele. Só que Deus falou para ele: sai da sua casa, sai do meio dos seus parentes e vá até um lugar que eu hei de te mostrar. Se fosse com você, se Deus falasse com você,
apenas sai, mas não te deu um destino. Não falou onde você ia chegar, apenas mandou você sair. O que faz Abraão ser o patriarca da fé não é apenas ele crer, mas ele se movimentar sobre aquela palavra que ele creu. Não adianta nada eu crer no meu coração se as obras não condizem com aquilo que eu sinto. O apóstolo Tiago diz que uma fé sem obras é uma fé fingida, é uma fé morta. Não adianta nada você ser crente aqui dentro, se lá fora você não prega a palavra, e não é com a sua boca, mas com as suas ações. A fé se trata disso, a mudança de vida. Abraão se preparou, imagina a conversa dele com o pai, que colocou nele todas as suas expectativas, que preparou ele para assumir um legado. E agora, Abraão vai chegar para o pai dele e vai dizer: pai, eu escutei uma voz, e essa voz disse que eu tenho que me apartar do Senhor para viver algo novo. Essa voz me fez algumas promessas, e as promessas eram boas, enchiam os olhos. Quem não quer prosperar? Quem não quer crescer? Quem não quer um carro novo, um cargo novo, uma vida nova? Quem não quer viver o extraordinário? Agora Abraão teve que olhar para o seu pai e dizer: pai, eu vou ter que ir. Quem foi o Deus que falou para você? Isso é conjectura, tá? Porque Terá conhecia os deuses que ele mesmo fabricava: Marduk, Aserá, Astarote. Mas esses deuses nunca falaram com Terá. Agora vem o seu filho e diz que um Deus falou com ele. Só que esse Deus não tem olho, esse Deus não tem mãos, esse Deus não tem boca, mas esse Deus fala. E Abraão creu. Ele sai da sua casa, se despede dos seus pais. Só que ele comete um erro nesse percurso. Por amor a Ló, Abraão, ele pega a sua esposa, pega Ló, e então sai em direção àquilo que Deus o havia mandado fazer. Deus prospera Abraão. O percurso de Abraão tem guerras, tem percas, tem mentira. Mesmo andando em direção ao propósito de Deus, Abraão mentiu. Mas isso não diminuiu a credibilidade dele, ou a confiança de Deus nele. Abraão passa por escassez. É obrigado a sair do lugar que ele estava e ir para o Egito. E aí se cumpre aquela palavra: eu abençoarei todos que te abençoarem e amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. Por causa da vida de Abraão, Deus lançou praga sobre Faraó. E aquilo que era para ser maldição na vida de Abraão se tornou bênção, porque Abraão havia mentido, dizendo que a sua esposa era a sua irmã. E a esposa dele era muito bonita. Encheu os olhos de Faraó. Então Faraó tomou ela para si como noiva. E durante a noite, Faraó foi amaldiçoado por Deus com algumas pragas. E pela manhã o Senhor falou para ele e revelou que Sarai não era irmã e sim esposa. Abraão vai se apresentar para o Faraó e o Faraó vai despedir Abraão. Só que agora Abraão vai sair de lá rico e vai continuar o propósito que Deus o havia enviado. Vai voltar para o lugar aonde Deus o havia mandado, e Ló com ele. Abraão agora é um homem rico, cheio de posses. Ainda não chegou na terra prometida, mas estava rodeando. Pensa só, você está na porta do seu propósito, mas com a chave errada. Está dando voltas naquilo que é para ser seu, mas não tem acesso. Essa era a vida de Abraão. Ele estava rodeando o propósito dele, mas não conseguia nem herdar, nem tomar posse daquilo que o Senhor o entregou. Porque lá atrás, ele quebrou um princípio. E uma palavra que meu pastor sempre usa: se você quebra um princípio, agora, lá na frente o princípio te quebra. É assim que funciona.
A Bíblia diz que Deus vai criar uma situação agora. Ló tinha um grande rebanho e tinha alguns pastores. E Abraão também tinha um grande rebanho e alguns pastores. Abraão e Ló eram muito amigos, eram família, mas também eram amigos. Só que agora Deus vai criar uma situação. Os pastores de Abraão vão entrar em contenda com os pastores de Ló. Então eles vão sentar agora, Abraão e Ló. Vão ter uma reunião entre eles. E Abraão diz: olha, não tenho problema com você, mas os nossos pastores estão em atrito. Faz o seguinte, escolhe você uma direção, que eu vou escolher a direção oposta. Porque quem crê em Deus, irmão, quem tem fé, sabe que aonde for vai prosperar. Porque a promessa não está no lugar, mas está sobre você. É você. Você tem a chave da prosperidade quando você crê. Quando você credibiliza isso em Deus. Você pode estar no pior lugar. Até no lixão tem ouro, irmãos. Tem gente que faz do lixo uma riqueza. Porque tem o dom da prosperidade. Aonde coloca o camarada, ele cresce. Porque a prosperidade está sobre ele. Ló foi para um lado. Abraão para o outro. E agora, Ló conhecia de fé. Via Abraão orar, diácono Otávio. Orava junto com Abraão. Ele estava crescendo porque Abraão estava crescendo. Ele estava usufruindo porque Abraão estava dando legalidade para ele crescer. Só que agora, eles vão ter que se apartar. Ló, ele não vivia pela fé como Abraão, ele vivia pela vista. Ele olhou as melhores campinas, os melhores pastos e disse: eu vou por aqui. Abraão pegou os lugares mais montanhosos e ainda assim ele prosperou. Quando eles se apartam, devia passar um espaço de tempo de quase 15 anos. Quando eles se apartam, aí sim Deus vai falar com Abraão. Porque Deus só vai falar comigo quando eu estiver alinhado com o propósito. Deus, pode reparar, Deus permanece em silêncio. Mas quando você pensa em fugir do propósito, Ele fala com você. Quando você quer tomar uma direção que não é a dele, Ele interfere. Se Deus tem mantido você no silêncio, é porque a direção está certa. Pense em mudar o rumo da sua vida para você ver. Se Ele não vai interferir. Se Ele não vai levantar um profeta para falar com você. Deus nunca vai deixar você se perder, irmãos. Nunca. Deus vai revelar para Abraão: olha, Abraão, aonde você está, é esse lugar aqui, ó. É esse lugar que eu vou fazer a tua descendência herdar. Abraão estava no lugar da bênção dele, mas Deus não havia falado para ele ainda. Abraão, percorre todo esse lugar em largura e comprimento, porque é esse lugar que a sua descendência vai herdar. Mas Abraão, anda na minha presença e sede perfeito. A única forma de ser perfeito, irmão, é estando na presença de Deus. Não existe. Somos seres humanos de carne e osso, propensos ao erro. Se Cristo não estiver no controle da nossa vida, a queda é certa. Deus então vai mostrar para Abraão a terra que ele iria herdar. Só que o propósito de Abraão era estabelecer ali um legado. Porque o nosso Deus é um Deus de legado, é um Deus geracional. Abraão habitou ali, Isaac habitou ali, Jacó habitou ali. E um dia, Josué conquistou aquela terra, porque Deus não esqueceu da promessa que fez a Abraão. Levanta a mão assim. Deus não esqueceu do que te prometeu. Deus não esqueceu do que é seu. O que é seu vai vir na sua mão se você estiver andando. Aleluia, Jesus. Se você estiver andando de acordo com o propósito. O propósito de Abraão não poupou ele de decisões ruins ou de
confrontos. Abraão entrou numa guerra que estava aparentemente perdida. Uma guerra de 5 reis contra 4 reis, aonde Sodoma, o lugar de morada de Ló, foi feita refém, e com ela Ló. Quando Abraão soube que Ló, o seu sobrinho, quase irmão, foi preso, Abraão interfere, e Deus dá vitória a Abraão. E aqui Abraão vai ensinar um dos maiores princípios bíblicos. Depois que Abraão conquista aquela vitória que parecia ser impossível, porque é justamente onde Deus trabalha, no nosso impossível, Deus entregou nas mãos de Abraão a vitória de uma guerra que estava perdida. Abraão tinha 300 homens nascidos na sua casa, e ele venceu uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Ele colocou de volta o rei de Sodoma no seu lugar, e agora o rei quis retribuir a Abraão. E aqui está o segredo, irmão, da sua vitória e da minha. O rei chegou para Abraão e disse: Abraão, é o seguinte, eu quero só o povo, a riqueza, os despojos de guerra, fica para você. Pô, pastor, é bênção, né? Riqueza, é ouro, é tudo que o homem quer. Sabe o que Abraão fez? Sabe o que ele fez? Ele levantou a mão e disse: eu não posso receber isso do Senhor, porque um dia lá atrás eu levantei a mão ao Deus Altíssimo, e se eu aceitar o que você tem para mim, vão dizer por aí que eu enriqueci por sua causa, mas eu vou enriquecer porque Deus me prometeu lá atrás que eu seria um homem próspero. Entenda uma coisa, vão ter pessoas no meio da sua trajetória de vida que vão apresentar a vocês algumas bandejas, e se você não vigiar, você cai, e aí você vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Pastor, mas Deus falou que eu chegaria. Deus falou, mas a chegada não depende de Deus, depende de você. O desfecho depende de você, não depende de Deus. Ele já liberou a bênção, ele já falou que você chegaria. A promessa está condicionada a você. Se você não se preparar, se você não andar na linha que tem que andar, será apenas uma promessa. Não vai ter fim, não vai ter chegada. Por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o final, aquele que se mantém de pé, tem gente que começa bem, tá? Tem gente que começa com toda a fé, com todo o gás. Eu vejo isso, sou pastor aqui, e até eu mesmo. A gente começa bem, quer pegar o diabo pelo pescoço e sacudir o diabo, quer dar bicuda no Satanás todos os dias. Aí no dia mal, porque a fé é como um músculo. Se você não o exercita, ele atrofia. A nossa geração é uma geração de crente atrofiado. Teve fé para começar, mas não teve fé para terminar. É assim com todos nós. Temos fé para os outros, mas quando é com a gente, é mais embaixo, né? Quando toca nos nossos, é mais embaixo. Abraão levantou a mão e disse: não, Senhor, eu não vou aceitar a sua oferta. Os homens que vieram comigo, eles podem aceitar, porque a promessa não está sobre eles, está sobre mim. Depois daquele momento, então, o Senhor vai aparecer em visão a Abraão, no capítulo 15. Imagina você ter uma visão do próprio Deus. Só que o texto diz, no capítulo 15, o enunciado diz: Deus anima a Abraão. Abraão era um homem rico, um homem próspero, mas era um homem sem filhos. Era um homem frustrado. Imagina assim, eu saí da casa do meu pai, eu renunciei às minhas amizades, eu renunciei ao que o mundo tinha a me oferecer, o tempo passou, eu tenho dinheiro, mas o meu maior sonho ainda não foi realizado. E é triste saber que o Damasceno Eliezer, o mais velho dos meus criados,
é quem vai herdar aquilo que eu tenho, aquilo que eu construí, porque o Senhor não me deu filhos. Aí Deus vai animar ele. O Damasceno Eliezer não vai herdar a promessa que eu prometi a você. Será alguém nascido de você, das suas entranhas. Esse vai herdar a promessa. E Deus mostrou para Abraão como seria. Deus mostrou para Abraão que um dia a sua descendência herdaria a terra prometida. Só que Deus também falou que haveria escravidão. Deus falou que a sua descendência seria escrava num período de 430 anos em uma terra estrangeira. Mas que ele libertaria o seu povo por causa de Abraão e da promessa que ele fez lá atrás. Quando Deus chama a Josué, no capítulo 1, Deus diz: Josué, meu servo Moisés é morto. Pega você, o meu povo, porque eu vou fazer você herdar aquilo que eu prometi a vossos pais que um dia eu daria. A promessa que Deus fez para você não é só para você, é para sua casa, é para os seus filhos, é para a sua família, porque toda promessa de Deus, ela passa pelo crivo do tempo. E às vezes a gente não vive porque a gente é crente miojo, é verdade, irmão, 3 minutinhos, a resposta é para hoje. Tem gente que diz, pô, o pastor estava na carne aquele dia porque prometeu, são 2 anos já e não aconteceu ainda. Tem coisas que estão acontecendo na minha vida agora, que Deus prometeu lá 10, 12 anos atrás, irmão. E não aconteceu antes, por quê? Porque eu fui desobediente, porque eu fui arrogante, fui prepotente, fui mentiroso. A quebra de princípio me afasta do meu propósito. Essa é uma verdade absoluta. Quando o povo sai do deserto, eles já estavam há 430 anos presos, debaixo de um jugo. Você acha que não houve clamor nesses 430 anos? Você acha que não houve lamúria durante a noite, louvores de adoração, pedido de socorro? São 430 anos de escravidão, você acha que não houve sofrimento suficiente para aquele povo? Acha que eles não clamaram a Deus? Clamaram. Só que havia uma promessa da parte de Deus, seriam 430 anos. Deus não esquece do que promete. Passou o tempo, Deus enviou um libertador. O povo foi liberto. Mas a maior prisão, a maior escravidão que nós vivemos até hoje, não é a física, é a emocional. Não adianta estar livre das algemas se eu estou preso aqui dentro. Deus deixou que 2 milhões de crentes perecessem no deserto, porque eles eram libertos das algemas, mas eram escravos de pensamento. Só uma geração livre pode viver um propósito. Se a libertação acontecer na sua vida hoje, pode ter certeza que você vai viver o propósito. Fica de pé, eu vou até onde Deus manda. Aleluia, Jesus. Fica de pé, sai do seu lugar. Aleluia, Jesus. Pode vir aqui à frente. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, meu Pai.